No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas áreas da sua vida que, se você colocar um pouquinho mais de atenção, eu acredito que você consiga a mudança que você tanto deseja. E tudo isso que eu vou falar nesse vídeo é baseado nas minhas últimas experiências, no que eu venho fazendo diariamente em busca de viver com intenção, de viver mais no mundo real, menos no digital. E aí eu fiz alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. O primeiro é a importância de criar uma rotina matinal e noturna, né? E buscar criar uma rotina adaptada à sua realidade. Então não adianta eu falar da minha rotina, não adianta você ver um vídeo de uma produtividade tóxica de um super mega cara lá que faz 50 coisas em menos de uma hora de manhã, porque não, você não vai conseguir adaptar isso à sua rotina. Então trazer isso para a sua realidade, né? Não é porque as pessoas fazem um passo a passo que você vai fazer esse passo a passo e vai dar certo para você. Então você tem que começar a pensar sobre a sua realidade, como é possível criar essa rotina, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha, de como eu criei essa rotina e o que você pode adaptar para sua que de repente dê certo, né? Então o primeiro passo para mim é separar um momento de manhã para oração, para leitura, para meditação, um momento calmo, onde de repente você ainda nem tomou o seu café, né? Você ainda está naquele momento de transição ali de manhã, pode ter tomado um banho, ou lavado o rosto, escovado o dente, mas que você ainda está acordando, você ainda está ali meio que pegando no tranco, né? Esse momento ele é muito importante para que a gente possa se conectar com a gente mesmo, né? Então, seja através de uma oração, independente da sua religião, né? Uma leitura de um livro que você está lendo, que te ajude, né, em algum aperfeiçoamento pessoal, profissional, né, aperfeiçoar mesmo as áreas da sua vida para que você faça você refletir já pela manhã sobre o seu próprio dia, né, ou separar também um momento para te fazer uma lista, né, nesse momento onde eu faço uma lista, primeiro eu faço a oração, depois eu faço a leitura, agora eu estou começando a aprender sobre meditação, porque é do meu interesse, você não precisa fazer se não for do seu, né? Mas depois dessas três coisas, eu faço uma lista, literalmente uma lista do que eu vou fazer naquele dia. E tudo bem se eu não fizer tudo, não tem problema. Mas eu tiro da minha cabeça aquela agonia de ter que fazer mil coisas e eu passo esse peso todo para um papel. E aí o papel ele compartilha comigo esse peso e diminui o meu. É incrível e resolve. Tô morrendo de calor aqui. E depois eu separo um momento para pensar sobre a minha alimentação, sobre o exercício físico, sobre os hábitos saudáveis que eu vou ter naquele dia e colocar isso no meio da rotina do que eu tenho que fazer. Então eu já separo o que eu vou fazer de almoço, o que até eu vou fazer da janta, né? O que eu vou comer durante o dia, o que eu vou levar para o meu filho junto na hora que eu buscar ele para terapia. Então cada um adapta a sua rotina, né? Que horas que eu vou para academia, e se você não for para academia, tudo bem, separe 15 minutinhos para você fazer um polichinelo, uns abdominais, para ter esse momento de cuidar do seu corpo, né? Ou se você quer fazer suas unhas, arrumar o seu cabelo, separar esse momento, né, para cuidar dos seus hábitos saudáveis, porque assim, não adianta você ir no psicólogo, você tomar um remédio controlado, não adianta nada isso para ansiedade se você não cuidar da sua alimentação, do seu corpo, porque isso também ajuda muito e eu acho que tem sido um dos pontos primordiais para ajudar na minha saúde mental. Tá? Cuidar da minha alimentação e fazer exercício físico. E isso, até meu filho pega no meu pé, né? Ele diz que eu vou para academia para fazer fisioterapia, mas na verdade eu vou para academia para cuidar da minha mente, não é para me sentir a bonitona da academia e ficar super forte. É para cuidar da minha mente. Eu vou lá exercitar o meu psicológico, literalmente. Eu vejo muitas pessoas na mesma situação na academia, tá? Então, quando você vê lá a pessoa super concentrada fazendo o exercício do jeito dela, é o tempo dela, entendeu? Ela tá vivendo aquilo ali, é o processo dela, respeite, né?
porque tem pessoas que vão pra academia não é pra ficar musculosa não, tem pessoas que vão pra academia pra melhorar a saúde mental, né? Então separar esse tempo pra pensar na alimentação, no exercício físico, em hábitos saudáveis também é importante. Repensar no que você tá comendo. Eu hoje sigo uma dieta muito restritiva, eu já tô há 5 meses sem comer açúcar, mas esse não precisa ser seu foco. Você não precisa ser eu. Eu não sou a super poderosa porque eu consegui fazer isso. Na verdade, eu lutei por muitos anos contra isso, contra o meu vício em açúcar, e hoje finalmente eu consegui me libertar. Eu era viciada em refrigerante, eu era viciada em doce, né? Eu cheguei a fazer por um tempo, eu fazia doces para vender, então eu comia esses doces de forma alucinada. E hoje, graças a Deus, eu me libertei desse vício, né? E óbvio que a minha renda caiu muito, porque eu tive que pensar em um outro caminho, né? No momento, eu vivia daquilo, de vender esses doces, e aí não podia mais, porque eu não podia mais comer. Então, tudo gera uma adaptação, muda muito a rotina da gente. Então, por isso que eu falo, tem que adaptar a sua rotina, a sua realidade. Não adianta você querer seguir a minha vida, o meu padrão ou de outra pessoa que você viu, porque não vai adaptar a sua realidade. E às vezes essas transições que a gente busca fazer, porque às vezes é uma meta na sua vida, mas você não vai conseguir fazer ela agora, porque isso vai afetar outras áreas da sua vida. Eu não fiz da noite pro dia, eu levei meses pensando sobre isso, até que eu consegui botar tudo em prática e me libertar, né, desse vício em açúcar. E para mim tá fazendo muito bem, mas para você não precisa ser esse o momento. Mas comece a repensar sobre algumas coisas da sua alimentação, né, da falta de exercício físico, o que que isso pode trazer de consequência, né, de malefícios para sua vida, e que você pode ir aos pouquinhos mudando, porque tudo que é muito brusco também tende a não ficar, né, para sempre na sua vida. Então, tem que ser um passo de cada vez, certo? A diminuição da dopamina, né, o detox de tela. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo que eu desinstalei meu Instagram, desinstalei outros aplicativos que eu passava horas do meu dia, até na Shopee mesmo, eu ficava correndo ali os itens, botando em carrinho, usando aquilo como se fosse o próprio Instagram. Outra coisa que eu fiz foi parar de acelerar vídeos, né? Parar de ouvir áudios acelerados. Eu fiz outro vídeo aqui no canal também sobre isso. Mais um aspecto que eu achei bem importante fazer é não ficar consumindo, porque como eu mantive o YouTube, porque eu tô produzindo os vídeos e também porque eu adoro os vídeos do YouTube, eles me fazem muito bem, os vídeos longos. Mas eu tenho que ficar cuidando para não ir parar nos shorts, né? Porque eles são igual os stories do Instagram, né? São aqueles vídeos curtos. Eu nunca tive TikTok, mas é mais ou menos na pegada do TikTok. Então isso eu tenho que ficar me policiando. Eu procuro sempre, vou fazer uma pausa agora para assistir o vídeo de uma pessoa X que eu sigo, que eu acho interessante, né? Que fala sobre produtividade, aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então, eu sigo aquela pessoa, eu gosto de assistir um vídeo daquela pessoa por dia, eu boto aquilo. Ou eu boto uma oração lá para tocar, para ficar no fundo, para não ficar mexendo no celular. Então, buscar formas de que você diminua esse excesso de dopamina de uma forma que você não precisa largar o celular e jogar ele fora, né? Mas você passe a raciocinar sobre os processos do que você está fazendo. Isso que eu estou fazendo está me fazendo mal. Então, sempre que eu faço isso, me deixa ansioso. Quando eu fico correndo aqui a Shopee, os shorts, eu passo mal, igual quando eu estava no Instagram, que parecia que eu não fazia nada o dia inteiro. Então, vou parar de fazer isso aqui, vou desinstalar a Shopee. É nessa pegada, tu tem que adaptar a sua realidade. Outra coisa que eu fiz foi silenciar os status do WhatsApp de algumas pessoas, foi sair de alguns grupos desnecessários que eu realmente não precisava estar lá e arquivar outros que eu posso só ver de vez em quando, né? Porque eu faço faculdade. Então eu não precisava estar naquele grupo geralzão lá da faculdade, onde tem um monte de gente falando um monte de porcaria, porque a faculdade me manda os e-mails, né? Mas eu podia, e para quem não sabe, eu estudo nutrição, tá? Eu precisava me manter no grupo da nutrição, né? Que é o meu curso. Ali sim, tinham coisas importantes onde eu precisava estar. Mas eu arquivei ele, porque eu também não preciso ficar olhando ele toda hora, eu não preciso receber notificação dele. Eu olho quando eu quero, quando eu tô com uma dificuldade num trabalho, eu vou lá olhar se os outros colegas também estão com aquela dificuldade. Então,
é mais ou menos nesse nível, você tem que analisar, né, seus grupos, o status de pessoas que postam um monte de coisa desnecessária. Então eu tenho ali pessoas que vendem bijuteria, joia, eu não tenho interesse, eu já silenciei, porque é toda hora aquilo, e eu não posso ver as bolinhas vermelha e verde me avisando que eu tenho que ler, sabe? Eu tenho esse problema. Se você não tem, parabéns, porque eu luto diariamente contra essas bolinhas. Eu tenho que visualizar todos os e-mails, não pode ter notificações, sabe? E mesmo eu silenciando as notificações, as bolinhas me incomodam. Então, ok, estou aprendendo a lidar com isso, já consigo lidar melhor, mas eu tô evitando que essas bolinhas apareçam, entende? Você tem que analisar quais são as suas dificuldades e montar um plano. É esse. Ah, eu identifiquei o problema, vou buscar uma solução, não vou dar uma desculpa pro problema. O que eu vejo é isso. Tem pessoas que identificam o problema, e já é o primeiro passo, mas aí elas dão uma desculpa pro problema. Mas não, você tem que identificar o problema e buscar uma solução, e não justificar aquele problema com uma desculpa. Aí você não vai resolver ele nunca, né? Se você cria um problema para criar uma desculpa, você identifica um problema para criar uma desculpa, você não vai resolver ele, jamais, né? Você tem que buscar a solução. Identifiquei o problema, vou buscar a solução. Outra coisa que é muito importante, fazer menos coisa, mas de uma forma mais organizada. E por incrível que pareça, eu me tornei muito mais produtiva fazendo menos coisas. Olha que legal. Né? Nunca imaginei isso na minha vida. Eu achei que ser produtiva era fazer um monte de coisa, mas não. Essa coisa de multitarefas, ela traz um peso absurdo para nossa mente, ela aumenta muito a nossa ansiedade e ela não resolve nossos problemas, porque eu comecei a ver que fazer menos coisas me levavam a uma maior produtividade, por incrível que pareça. E uma coisa de cada vez, né? Que é aquilo que eu tô trabalhando muito em mim, que é viver com intenção. Se eu tô lavando a louça, eu tô pensando ali na louça. É incrível. É difícil, é muito difícil. Você ficar pensando, tô lavando essa colher. É muita falta do que fazer, né, Elisa? Ficar pensando sobre lavar a colher. Mas quando você começa a se policiar para viver aquele momento e não ficar lavando a louça pensando na conta que tu tem que pagar, no filho que tu tem que buscar, e acaba que tu reduz muito a tua ansiedade. É um exercício difícil, e eu sempre falo da louça porque eu acho que é o momento mais simples do nosso dia e o que todo mundo passa praticamente, né? É aquele momento onde você tá ali lavando a louça e pensando em mil coisas. Porque para mim, lavar a louça, eu acho que a tortura era mais ou menos essa, tá? É porque naquele momento onde eu estava ali, parada, lavando a louça, eu estava pensando nas outras coisas que eu tenho que fazer. E aquilo me torturava a mente e eu não gostava de lavar louça por isso. Então, o que eu pensei? Não, eu vou começar a lavar a louça pensando na louça. Pensando em pegar o sabão, e até eu tenho as minhas paranoias, cada um tem as suas, eu não uso mais detergente, né? Eu uso um sabão, que é uma pasta lá de coco, e é uma opção minha, porque eu tô nessa de eliminar produtos químicos e tal. Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Opa, peraí, o detergente tá deixando a minha mão áspera, quem sabe a minha alergia vem disso, então vou mudar. A partir do momento que eu comecei a lavar louça com intenção, eu até curei um problema que eu tinha, que era uma alergia que eu não sabia de onde vinha, era do detergente, né? Então, tu não tem essa alergia, ok, mas de repente até mudar o sabão melhora outras coisas, né? Então, é umas bobeiras, assim, no teu dia a dia que a gente faz sem prestar atenção. E quando a gente presta atenção nesse passo a passo, no que a gente está fazendo, a gente vive com intenção aquele momento presente, a gente muda tudo. É incrível, tu muda uma bobeira e tu resolve várias áreas da tua vida. Então, fazer uma coisa de cada vez e menos coisas, né? Resolve mais problemas. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo e fazer 50 coisas no teu dia, porque vai ficar tudo meia boca e vai te gerar problemas maiores ainda. É isso que eu tenho feito, que tem adiantado. E eu espero que adiante para vocês também. E criar metas que envolvam a minha família e pessoas que convivem comigo, né? Então, vou dar um exemplo. O meu filho do meio, que tem 14 anos, eu comecei a colocar ele no hábito da leitura. Então, eu fiz uma troca com ele, que foi o seguinte: você vai ler 5 páginas por dia de um livro da sua escolha, e em troca eu vou aumentar o seu tempo de uso de tela, porque você está de férias e você quer usar mais o seu celular. Super justo, né? Assim você não vai ficar o tempo todo na tela, porque vai ter esse momento de leitura,
e você também vai ganhar algum conhecimento que hoje pode parecer chato, mas lá na frente esse hábito vai te facilitar um monte de coisas na sua vida. Então eu envolvi meu filho nesse hábito da leitura, né? E toma cuidado quando tu envolver pessoas, porque daí eu vou dar um exemplo. E esse mesmo meu filho, ele ia para academia com um amigo X. Essa academia fechou. E o plano do meu filho podia ir em qualquer academia, mas esse amigo dele não, só podia ir naquela. Então, a partir do momento que o menino cancelou a academia, ele também não queria mais ir. Eu falei: "Não, vamos comigo, vai com a tua irmã, vai, né, vai pra academia, arruma outro amigo, vai em outra academia". Então, você não pode ficar preso: "Ah, porque eu tô fazendo academia com um colega de trabalho e ele não tá indo, eu não vou mais". Não, não, espera aí, tá errado, né. Se ele não tá indo, é problema dele, aí você também tem que ter o comprometimento com você mesmo. É importante você envolver as pessoas que convivem com você nas suas metas, porque elas te motivam. Mas também é importante você saber o limite de onde ela quer parar e você tem que continuar, né? Então, a minha filha mais velha, ela também tá nessa. Tipo, ela tem uma amiga que vai sempre pra academia com ela, e isso é maravilhoso, porque uma puxa a outra. Mas aí, quando a amiga não vai, ela também não quer ir. Quando a amiga quer tomar um sorvete depois da academia, ela também quer. Então, não é assim. Eu sei que a gente é muito influenciado pelo meio, mas eles são adolescentes e por isso a gente respeita isso. Mas eu acredito que as pessoas que estão me assistindo, na grande maioria, são adultas, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso, saber botar um limite, né? Envolve essas pessoas, mas se elas não estão motivadas, não vou me deixar desmotivar por elas. A gente tem que botar um limite nisso também. E, e eu acho que o ponto crucial, e que eu já falei ali na questão de fazer uma coisa de cada vez, é o fazer com intenção, tá? O que quer que você faça na sua vida, faça com intenção. Porque se for fazer por fazer, não tem nenhum resultado. É isso que eu tô vendo, que eu tenho visto na minha vida. Se eu vou fazer uma dieta, qual que é a minha intenção? Ser mais saudável, emagrecer, né? Tem que ter uma intenção, não é fazer a dieta porque a fulana tá fazendo, né? Esses dias aconteceu uma situação, eu cheguei na terapia do meu filho e tinha uma amiga minha lá da terapia lendo o livro que eu estava lendo, porque uma pessoa indicou para ela e ela viu que eu também estava lendo, e daí ela se interessou a ler de novo, que ela já tinha aquele livro e não tinha lido, enfim. E aí eu falei, mas tu tá lendo com intenção? Tu sabe do que o livro trata? Porque é um livro de uma leitura bem pesada, né? Ela é complicada. Isso pode acabar te desmotivando a ler outros livros. E é exatamente isso que ela estava sentindo. Ela foi ler por indicação de uma pessoa e porque viu que eu estava lendo também, então, opa, esse livro é interessante. Mas não era o que ela queria saber. Era um livro maçante, pesado para o que ela estava interessada. Né? Ela não estava com interesse naquele livro específico. Ela só pensou, se essas pessoas que eu admiro estão lendo, eu vou ler também. Mas e aí? Tu vai ler por ler? Né? Então, faça com intenção. O que quer que você faça na sua vida, faça com intenção. Esteja presente de corpo e alma naquele momento presente. Faça de verdade. Né? Tudo bem que às vezes a gente tem pouco tempo, tá com o horário apertado, mas naquele pouco tempo que tu tá fazendo, esteja ali. Esteja presente, fica sempre te policiando, opa, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, então eu tenho que fazer esse vídeo pensando no vídeo, não pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer um almoço. Eu tenho que pensar, não, eu estou falando com as pessoas que eu acredito que vão ter a vida melhorada de alguma forma, né, digamos assim, porque assistiram isso. Porque eu demorei anos para chegar nesse entendimento e eu posso ajudar as pessoas com essa informação. Né? Mas se eu ficar pensando no que eu vou fazer de almoço, eu não consigo falar aqui para vocês, né? Até porque eu não tenho nada escrito para ir lendo. Eu tô falando o que vem na minha cabeça, então eu tenho que estar aqui no momento presente, né? Se eu errei alguma palavra, vai ficar assim mesmo, porque eu quero que isso seja o mais natural possível, porque eu quero que seja com intenção de ajudar as pessoas e não com intenção de viralizar, de ter vários cortes e acelerar, não. Tá? Então, eu espero que isso tenha te ajudado. Eu não quero tornar esse vídeo muito longo, depois eu posso fazer outros falando sobre cada assunto específico. E se você tem conseguido mudar a sua rotina e criando hábitos mais saudáveis que ajudem na sua mente diariamente, e puder compartilhar, toda ajuda é bem-vinda,
toda experiência que a gente compartilha com pessoas que estão motivadas com uma mesma finalidade, ela tem muito, muito valor, tá? E é isso, se você puder curtir, compartilhar com quem que você acha que precisa ver esse vídeo, né, entender mais sobre essas necessidades atuais que a gente está tendo, eu agradeço vocês e podem também se inscrever no canal, né? Eu tenho poucos seguidores ainda, eu tô no começo, mas eu espero que chegue a muitas pessoas, porque eu vejo que as pessoas cada dia mais estão tendo essa necessidade. Eu levei anos para chegar nesse entendimento e eu ainda estou em muito desenvolvimento, eu ainda estou só no começo, mas eu quero poder ajudar pessoas a não passar essa dificuldade de levar anos a chegar nesse entendimento que hoje para mim já é mais simples. Fechou? Obrigada, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.